Olá, irmãos e irmãs. Esse vídeo eu vou falar sobre que estamos todos salvos, né? E o foco vai ser o dia do juízo, né? Fim dos tempos, né? Dia do Senhor, Apocalipse, Armagedon, vários nomes aí, né? E estamos numa época aí de revolução de tudo quanto é jeito, né? Pessoas falando que são de gêneros animais, né? Guerra em Jerusalém, tempestades, terremotos, um monte de coisa acontecendo. E o pessoal usa isso para associar ao fim do mundo, né? Como se o mundo fosse acabar, né? E em Eclesiastes 1, do 4 ao 5, está escrito que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Ou seja, a terra permanece para sempre. Não vai ter fim do mundo, entende? O dia do juízo, o dia do Senhor é bíblico, né? É profecia. E o que pregam é que ela vai se cumprir, que o dia está próximo, coisa assim, né? Mas Cristo pregou, não é só a palavra de um homem não, a palavra do Filho de Deus, né? Pregou que o tempo já havia chegado, pregou que não passaria aquela geração que ele estava falando para eles, sem que tudo se cumprisse, ou seja, se cumpriu naquela geração. Então o dia do Senhor já aconteceu, mas se não pregar que o fim está próximo, que o Senhor está às portas, ou coisa assim, não vai lotar sinagoga de gente para arrecadar dinheiro, né? Se você falar que o dia do Senhor já aconteceu, que o Armagedon aconteceu e a pessoa não viu, né? Não vai encher sinagoga de gente para arrecadar dinheiro. O Apocalipse é o dia do Senhor, né? Tem gente que prega que o dia do Senhor é o sábado, o Shabá, né, para os judeus, e os outros cristãos, né, pregam que o dia do Senhor é domingo, né, mas não é domingo. O dia do Senhor é o Apocalipse, é o Armagedon. Vamos aos versículos que confirmam isso. Amós 5,18. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Ou seja, não é um domingo, não é um Shabá. Não é. Em Lucas 21:22. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Joel 1,15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. E tem vários outros livros que falam o que é o dia do Senhor. Isaías 2:12, Isaías 29:1, Daniel 9:24 ao 27, Joel 2:1 ao 3, Joel 2:28 ao 32, Sofonias 1:14 e 15, Malaquias 4:1, 2 Pedro 3:10, né? Todos esses livros aí falam o que é o dia do Senhor. Ou seja, não é nem sábado, o Shabá e nem é o domingo. O dia do Senhor é o dia do juízo. E esse dia teve testemunhas, né? Então vamos lá. João 21:22. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu:
se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Cristo, falando para Pedro, ele perguntou quanto a João, né? E porque Cristo falou que todos eles seriam perseguidos e mortos, né? Antes que ele voltasse, né? Antes deles percorrerem toda aquela terra. Então, Pedro, né, queria saber se João também seria morto junto com eles, né? E Cristo fala com ele, se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, você não tem nada com isso. Quanto a você, siga-me, né? Ou seja, João estaria vivo quando Cristo voltasse, né? Para cumprir o dia do Senhor. E Mateus 16, 28. Em verdade, lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Ou seja, daquelas pessoas que estavam ali, né, alguns não iriam morrer, alguns estariam vivos quando Cristo voltasse. Impossível que passou 2000 anos essas pessoas estão vivas ainda esperando Cristo voltar, né? Apocalipse 1:7. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Ou seja, até mesmo os soldados que mataram Cristo na cruz, que traspassou Cristo, veria Cristo voltar. Eles não estão vivos aí, esperando Cristo voltar. Por quê? Simples, Cristo voltou naquela geração que ele estava. Aquela geração viu ele nascer, morrer e voltar. Onde confirma então que seria naquela geração que Cristo voltaria? Mateus 23, 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Mateus 24, 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, naquela geração tudo se cumpriu. O dia do juízo foi naquela geração. Aquela geração viu o Filho de Deus nascer, viu o Filho de Deus morrer e viu o Filho de Deus voltar no seu reino. E como eu já tinha lido antes, né, Cristo fala para Pedro que João estaria vivo quando ele voltasse. João não está vivo hoje, 2000 anos depois, esperando Cristo voltar, né? Mas em Apocalipse 1, 9 e 10, João fala: eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na paciência em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz grande como de uma trombeta. Ou seja, no dia do Senhor, João foi arrebatado, João estava vivo. No dia do juízo, as pessoas que ouviram Cristo pregar, as pessoas que traspassaram Cristo, estavam vivas e assistiram à volta de Cristo. Só que eles não pregam o que está escrito. Eles desenham uma coisa toda para manter as pessoas no medo do dia do juízo, com medo do inferno. É tudo para encher sinagoga e arrecadar dinheiro. E se você pregar que tudo isso já aconteceu, que ninguém vai ser condenado, que todos estão salvos, não vai encher sinagoga, não vai dar dinheiro. Entende? Por isso eles não pregam a verdade. Por exemplo, o fim dos tempos que eles pregam, né? Está próximo o fim dos tempos, é o fim dos tempos.
Está próximo? Está a portas? Vamos ver o que Cristo falava. Marcos 1,15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Em João 4:23. Mas vem a hora e já chegou. Naquela época, a hora já tinha chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O fim dos tempos já havia chegado. Se o fim dos tempos chegou, então por que o mundo não está todo queimado, não foi destruído, né? Porque não tem fogo para todo lado. Muito simples, porque o dia do juízo, o fim dos tempos, era para os judeus, era para o povo de Israel, entende? Não era para o planeta Terra todo. Porque senão, o que está escrito em Eclesiastes, que a Terra permanece para sempre, estaria contradizendo o que é para acontecer, o que é a palavra da verdade. Se lá está escrito que a terra permanece para sempre, então essa é a verdade. Então, como que o Apocalipse aconteceu? Aconteceu dentro de Jerusalém, dentro de Judá, dentro das cidades israelitas. Porque foi para cobrar do povo de Israel o erro deles. Vamos aos versículos. Lucas 21, do 20 ao 21. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Ou seja, se o fim do mundo fosse o fim do mundo mesmo, se a terra toda fosse pegar fogo, iria adiantar a pessoa fugir de Jerusalém para o monte, sendo que o planeta todo estaria pegando fogo? Não iria. Ou seja, o juízo foi para o povo de Israel, dentro das cidades, Judéia, Jerusalém. Outros versículos que confirmam o local do Apocalipse. Daniel 9, 24 ao 27, Joel 2, 1, Sofonias 1:11 e Marcos 13:14. Isaías 29, 2, 3. No entanto, porém, Ariel quer dizer Jerusalém, em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como lareira ardente. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras, e levantarei rampas de ataque contra você. Algumas Bíblias, onde está que Ariel seria como lareira ardente, está escrito Ariel só. Porque Ariel significa Jerusalém, e tanto um nome quanto o outro significa lareira ardente, né? Então, é isso. O que padres, pastores, presbíteros, ministros, esses guias espiritual, tudo quanto é nome que você achar, rabino, seja o que for, todos eles estão pregando um fim que não vai acontecer, que já aconteceu. Estão pregando futuramente uma coisa que já aconteceu no passado. E outra coisa, esses títulos todos não existem. Não existe. Para Deus não. Pode existir entre nós aqui, mas está errado. Porque em Marcos 23, do 8 ao 10, está escrito assim: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês,
Cristo. Ou seja, se você chama um homem de padre, padre vem do latim, significa pai, de papa, italiano, pai, né? E o único que você deve chamar de pai é Deus, não é homem nenhum. Pastor, o Senhor é o meu pastor. Não é homem que é pastor meu, não. Nem de ninguém. Pessoas estão sendo enganadas. Isso tudo já passou. Mas então, se isso aconteceu, quando foi que aconteceu? Tem uma data, alguma coisa? Tem, né? Em Daniel 9:2 está escrito assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ou seja, Cristo, vamos colocar o nosso tempo é marcado pelo nascimento de Cristo, seria o ano 0. Ele morreu no ano 33, né? Ele morreu com 33 anos, então aproximadamente no ano 33. E tudo deveria se cumprir, então, no ano 70, né? E tudo se cumpriu no ano 70, que foi quando o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo. Só sobrou o Muro das Lamentações. O templo foi totalmente destruído. O ouro que revestia algumas coisas escorreu até sua fundação foi removida. E se cumpriu o que Cristo falou, que ali não ficaria pedra sobre pedra. E se cumpre o que está escrito em Apocalipse, né? Que o primeiro tabernáculo ruiu e o segundo tabernáculo, que somos nós, é o templo de Deus, é onde Deus habita, né? Então eu acredito no que está em Apocalipse 21:6, ele está escrito: disse-me ainda, tudo está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você não precisa pagar dízimo, você não precisa pagar oferta, envelopinho, pagar nada para ninguém. De graça, Deus habita em você e te abençoa de graça. E do mesmo jeito que os judeus não acreditam que Cristo é o Messias, as pessoas que seguem esses líderes, elas não acreditam que Cristo voltou. E elas continuam pregando uma coisa que já aconteceu. E continuam sob a lei, debaixo de lei. E quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. Que maldito aquele que não cumpre tudo que está escrito no livro das leis. Cristo veio para pôr fim à lei, para nos libertar da lei. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é justiça também. O que você faz aqui, você paga aqui, na carne. Porque o Espírito, ele não concilia com a carne. Eles lutam entre si. As coisas boas que você faz é fruto do Espírito. As coisas ruins que você faz é fruto da sua carne. E vence o que se alimenta mais. Se você alimenta mais seu Espírito, você consegue fazer mais coisas boas do que ruins. Se você se entrega para a sua carne, você vai fazer muita coisa ruim e vai colher o que você plantar. Mas o seu espírito pertence a Deus e nada vai te tirar dele. Eclesiastes 12:7. E a carne volta à terra e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito volta para Deus. Não é de um ou de outro, não. O espírito volta de todos. Volta. Romanos 8:37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar
pelo amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor, nada vai te tirar de Deus. Nada. Porque nenhum de nós vive para si. Romanos 14, 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Não tem distinção, tanto para os que estão no caminho reto ou no caminho torto. Eclesiastes 9, 2 e 3. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com o que teme em fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Independente do que você faça, o destino de todos nós é o mesmo. A carne de todo mundo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus. Independente do que você faça, independente do que fale, é o que está escrito. É a palavra de Deus. Na Bíblia está a palavra de Deus. E aí cabe a você acreditar ou na Bíblia, na palavra de Deus, ou na palavra de homens, com as suas interpretações iluminadas. Simples. E é simples assim. Estamos todos salvos. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Todos estão salvos. O Espírito de Deus habita em todos. Deus é onipresente. Ele está em tudo e em todos. Esse negócio de você aceitar Cristo, você não tem que aceitar não. Você pertence a Ele e pronto. Simples assim. Somos todos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Deus. Amém.